O refluxo gastroesofágico acomete cerca de 25 milhões de brasileiros, o equivalente a 12% da população. O problema tem tratamento que varia desde as mudanças de hábitos alimentares até cirurgia para correção do quadro. Quem vai trazer agora orientações de como tratar a doença é o Pedro Farias. Pedro, é com você. Oi, Darcy, voltei para falar de refluxo aqui com vocês. Essa doença aí que felizmente tem solução, tem cura e é possível conviver com a doença e também tratar os sintomas. E para falar com a gente hoje sobre o refluxo, eu estou aqui com a doutora Denise, ela que é endocrinologista e entende, é especialista no assunto. E doutora, a gente quer saber primeiro quais são as causas do refluxo e se a pessoa já nasce com refluxo ou desenvolve ao longo da vida. Conta pra gente e seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a maioria dos refluxos não são congênitos, são adquiridos ao longo da vida. Alguns poucos refluxos são congênitos e é uma anomalia que é desde quando a criança está dentro do útero, na formação na migração do estômago, que ele fica dentro do tórax, e aí você tem o refluxo, que costuma ser mais grave e é totalmente corrigível. E existem os refluxos adquiridos, que são a maioria, ao longo da vida. Certo, então existe o refluxo que é adquirido ao longo da vida e também aquele que a pessoa já nasce com ele. Agora, doutora, conta pra gente como é feito o diagnóstico do refluxo, além da queimação no peito, né, que muita gente sente quando tem um refluxo, quais são os outros sintomas? Conta pra gente. Bom, o diagnóstico, a maioria das pessoas acha que é feito por endoscopia. Então, é muito comum a endoscopia ser normal no refluxo. Quando ela dá alterada, já é uma complicação do refluxo, que é a esofagite. Então, a esofagite de refluxo já é uma complicação presente, que pode evoluir para aquilo que a gente chama de esôfago de Barrett, que é uma transformação pré-maligna do esôfago, já lá distal, no fim do esôfago. Os exames mais comumente pedidos para confirmar refluxo são um raio-x contrastado, que a gente dá um contraste com bário para a pessoa e vê esse contraste descer e vê que volta, né? E o que a gente chama de pH-metria, que a gente mede o pH, né, ao longo do trato gastrointestinal e vai vendo que o ácido volta para o esôfago, né, em vez de ficar no estômago, que é um lugar que o pH é mais ácido. Então, é assim o gold standard de diagnóstico, o clássico para fazer o diagnóstico. Então, é muito comum a endoscopia dar normal. Quanto aos critérios clínicos, 70% dos doentes têm critérios não comuns, que são tosse, dor de garganta, rouquidão, tá? Então, e broncoespasmo, principalmente em idoso, tá? Então, aqueles sintomas de azia, má digestão, os clássicos, né? Pirose, que é arrotar, esses três clássicos não são os mais comuns, só ocorrem em 30% dos casos. 70% eles se manifestam desta forma que eu acabei de mencionar. Interessante que são vários sintomas, né? E a maioria não são esses clássicos como muita gente pensa que são mais frequentes. E a gente quer saber também, doutora, quais são as alternativas que podem ser feitas para tratar os sintomas e até que ponto esses tratamentos reduzem os sintomas do refluxo. O tratamento em crianças com a forma congênita de refluxo tem 100% de eficácia. É a correção cirúrgica do refluxo. Consiste no quê? Consiste na fundoplicatura. Eles fixam o estômago no diafragma, que é a membrana que separa a barriga do tórax. E essa fixação, caso a pessoa não engorde ou não adquira fatores que aumentem a pressão abdominal ao longo da vida, se mantém e o risco de recidiva é pequeno. Né? Por que recidiva? Recidiva se ela faz muita ginástica com muita abdominal,
se pega muito peso, se ela tem uma flacidez muito importante na musculatura abdominal, se ela fica grávida de gêmeos, ou se engorda muito, porque a pressão abdominal exerce muita pressão aqui e sai de novo a hérnia. Mas eu já vi, quando operada por pessoas muito boas, não recidivar, porque a funduplicatura é bem feita. Então, existe cura, sim, para o refluxo congênito. Já o refluxo adquirido é uma doença difícil de tratar, porque normalmente ela dá em quem? Em gordo, em obeso. Né? É uma doença muito comum em obeso, porque a obesidade aumenta a pressão abdominal, a obesidade abdominal. Né? E aí o estômago sobe. E aí você faz essa correção cirúrgica e 70% recidiva. Tá? Quais são as suas dicas para quem sofre de refluxo e precisa tomar alguns cuidados, hábitos, antes de procurar o médico? Quais são as suas dicas aqui, rapidinho para a gente? Bom, existem cuidados dietéticos. Primeiro, aquela lei da vovó de tomar leite para melhorar refluxo é uma lástima, porque a coisa que mais relaxa o esfíncter do esôfago é gordura. Então, leite é um alimento extremamente gorduroso. Então, quanto mais leite você toma, mais você relaxa o esfíncter e mais a coisa piora. Álcool, principalmente, piora o refluxo. Comer muito à noite piora, porque você deita. Então, comer e deitar é terrivelmente ruim para refluxo, porque quando você deita, você volta o conteúdo do estômago, tá? Evitar, então, de comer e deitar. E comer pequenas quantidades fracionadas, porque com isso você evita de ter uma distensão muito grande do estômago e não voltar o conteúdo para o esôfago. Né? Então, são dicas bastante preciosas aí. Evitar muito líquido na refeição, que distende o estômago, né? E alguns remédios que também pioram o refluxo, tá? Doutora, muito obrigado pelas dicas, pelas informações e com certeza vão ser úteis para você que está aí em casa e possui algum dos sintomas de refluxo. Trate, tenha bons hábitos e, o mais importante, procure um médico também. É contigo, Daci.